manifestações, com formação de grupos, desmanches de grupos, aparece gente, some gente, né? Mas em cima da hora, né, na finaleira do ano legislativo, a gente vê aí alguns capítulos da novela política brasileira que não acrescentam e não vão trazer lá grandes modificações, pelo menos dentro do primeiro semestre de 2016, e muito menos vai contribuir para alguma mudança positiva do cenário da realidade brasileira. A gente teve aí o primeiro escândalo, o envolvimento do Cunha com contas na Suíça. Depois nós tivemos aí a abertura do processo na comissão de ética, onde a revanche do Cunha foi aceitar o pedido de impeachment, né? E agora, nessa semana, nesse início de semana, a gente viu aí cenas deploráveis, né, promovidas pelos nossos deputados, né, que reinventaram a roda em relação à formação da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment. Quero deixar bem frisado, essa comissão especial vai analisar o pedido de impeachment. Só que aí os deputados inventaram de reinventar a roda. A lei diz que a comissão é formada por 65 deputados, escolhidos proporcionalmente dentro de todos os partidos. Todos. Aí os deputados, como adoram brincar de democracia, né? Para eles tudo tem que ter votação, tudo tem que ser democrático, tudo tem que ser participativo, né? Eles inventaram a roda e elaboraram essa fórmula mágica de chapa de oposição e chapa de situação, que na verdade não existe. Existe uma comissão formada por deputados de todos os partidos, aonde, por óbvio, essa comissão vai ter um equilíbrio entre situação e oposição. Tá? Então, essa cena toda de que, olha, a chapa de oposição, agora nós vamos tirar a Dilma do poder, isso é balela, isso aí foi uma invencionice, tá? Que não acrescenta no processo e, diga-se de passagem, está fora da lei. Está fora da lei, tá? Porque a lei não diz que tem que fazer votação de chapa, tá? Muito pelo contrário, a lei é bem clara e diz que os deputados que compõem a comissão especial para análise do pedido de impeachment são escolhidos proporcionalmente entre todos os partidos. Então, aí nós tivemos aquele circo, aquele quebra-quebra, aquele xingamento, aquele prejuízo para o erário público, já que detonaram lá 10 das 14 urnas eletrônicas colocadas à disposição. E poucas horas depois, o ministro Fachin, militante de carteirinha, né, só falta ter uma estrela do PT na testa, acaba com a alegria dos políticos e principalmente dessas pessoas desinformadas que pensam e querem participar da política através de uma emoção forte e de um acompanhamento de manchetes sensacionalistas, especulações e boatos, tá, promovidos ou pela mídia ou nas redes sociais. Diga-se de passagem, o tal do WhatsApp é um câncer para criação de boato, de desinformação. Pois bem, então aí agora o nosso ilustre ministro Fachin travou o processo de impeachment, que na verdade esse processo, se o trâmite fosse normal, ele demoraria em torno aí de 3 a 4 meses. Mas como ainda temos as férias legislativas, né, esse processo de impeachment ele não vai
Ele não vai acabar antes da metade do ano que vem, tá? E, paralelamente, esse processo de impeachment, todo esse carnaval todo, que não vai ajudar em absolutamente nada, paralelamente a isso, nós temos aí a continuidade do processo de cassação da chapa Dilma e Temer no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Que, digas de passagem, nós temos dois processos caminhando juntos. Impeachment no Congresso, favorece o PMDB, e nós temos o processo no TSE que favorece o PSDB, porque o PSDB conta com a cassação da chapa Dilma e Temer para poder haver novas eleições, e aí o desaparecido, né, o sumido Aécio Neves pode cair de paraquedas aí como o salvador da pátria, né? Aquele candidato injustiçado ou roubado pelas urnas eletrônicas da Smartmatic pode vir a ser o novo presidente da República. Então nós temos dois processos aí que favorecem a dois partidos ou dois grupos partidários diferentes, né? O PMDB trabalhando em cima do impeachment, né, que é trocar 6 por meia dúzia, porque tira o PT esquerda radical e bota um PMDB esquerda moderada, ou via PSDB, que é a tal da chamada direita da esquerda, né, a social-democracia. Então, o nosso cenário político nesse final de ano, ele é bastante conturbado, né? O ano legislativo acaba dia 18 de dezembro e não se tem solução nem de impeachment, nem de cassação do Cunha, nem de absolutamente nada. Quer dizer, começamos um ano tumultuado e vamos terminar ele mais tumultuado ainda, aonde a situação econômica do país, ela vem aí a cada dia de mal a pior, né? De mal a pior. Nós, o ano passado, ficamos naquela... Nós não, eu pelo menos não, mas uma boa parte da população brasileira passou o ano passado entretida com Copa do Mundo, com discursos e com práticas desenvolvimentistas, né, do governo Dilma. E, na verdade, o nosso país já estava parado ano passado, né? Já estava parado ano passado. Quando saiu a história do Petrolão, já era um sinal de alerta. E, após a Copa do Mundo, vieram as eleições, todo mundo no embalo das eleições, esqueceram de analisar com um pouquinho mais de profundidade como realmente estava a economia brasileira. O que hoje a gente vê que a economia ela já estava em ritmo de tartaruga o ano passado e esse ano literalmente estagnou. Estagnou, parou totalmente. Nós temos aí uma gama de grandes empresas, inclusive multinacionais, fechando as portas, demitindo, né? Alguns exemplos aí que eu me recordo agora: a LG, a MWM Motores, algumas grandes montadoras diminuindo o ritmo de produção e por aí vai. Então a nossa economia literalmente parou. Hoje, inclusive, eu vi uma informação de que as agências de risco já preparam um novo rebaixamento na nota do Brasil até o final do mês. Então nós viemos aí 2014, 2015 sendo rebaixados, as notas sendo rebaixadas de forma lenta e gradual, e agora realmente nós vamos entrar para o grupo dos caloteiros, né, ou dos quebrados, porque o governo literalmente ele conseguiu, durante os governos PT, Lula e Dilma, inchar a máquina do Estado a tal ponto de que o Estado ele maleporcamente consegue manter a folha de pagamento, e a grande bandeira
né, a grande bandeira da esquerda, né, que ainda existe uma disputa para ver quem é o pai da criança entre PSDB e PT, que chama-se Bolsa Família, né? Então o governo só tem dinheiro mal e porcamente para isso. Então isso já configura um estado de extrema, à beira da falência, né? Não tem outro termo para se usar para essa situação caótica que a economia brasileira se encontra. A notícia que saiu hoje num jornal lá da Serra Gaúcha, da cidade de Caxias do Sul, segundo maior polo metal mecânico do Brasil, mais de 30 mil seguros-desemprego foram encaminhados em 2015 na cidade. É muita coisa para uma cidade que flutua numa população entre 350 a 400 mil habitantes. É muita gente, tá, que está aí dependendo dos benefícios ou do socorro, né, do Estado com relação à estagnação econômica, o que ocasiona, por consequência, o desemprego. Nós temos aqui, inclusive, uma análise regional. A regional da Agência do Trabalhador contempla 16 municípios da Serra Gaúcha, incluindo as regiões da uva e do vinho, das hortênsias e dos campos de cima da serra. E em Bento Gonçalves, no mesmo período de 10 meses, ou seja, de janeiro a outubro, foram encaminhados 5 mil seguros-desemprego, de um total de 7 mil. Em Vacaria, 3 mil encaminhamentos e em Gramado, 1.600. Para vocês terem uma ideia, 5 mil seguros-desemprego numa cidade como Bento Gonçalves é 10% da população. Não, 10% não. Bento Gonçalves deve estar girando em torno de 150 mil habitantes. Tá? Então, 5%, pouco menos de 5% da população. Então, é muita coisa para a gente poder encarar essa situação. Uma outra informação que saiu hoje também e mostra o enfraquecimento em todas as frentes onde o governo ele se depara. Em mais uma derrota para o Palácio do Planalto nessa semana, o Tribunal de Contas da União negou nesta quarta-feira o recurso apresentado pelo governo no caso das chamadas pedaladas fiscais. Na prática, a Corte consolidou o entendimento de que o governo cometeu uma infração grave à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então a dona Dilma ela foi julgada, as contas dela foi julgada, foi reprovada, aí o governo entrou com um recurso e hoje o Tribunal de Contas ele consolida a decisão anterior de que realmente o governo praticou as ditas pedaladas fiscais, que elas não se resumem nas pedaladas de 2014, mas continuaram, né, e continuam sendo praticadas em 2015. Deixa eu ver aqui, eu tinha guardado umas outras informações, mais algumas informações que eu acho que é de extrema relevância a gente colocar para os amigos e dar uma comentada. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul ultrapassa a marca de 100 mil prisões em 2015. Esse serviço de policiamento ostensivo que é feito no Rio Grande do Sul, muito bem feito pela capacidade humana que a Brigada Militar hoje tem, abaixo do número necessário de militares, e que também é muito bem executado pela PM de São Paulo, a PM do Rio e de outros estados da federação. Infelizmente, esse bom trabalho ele é desmanchado no momento em que o meliante é entregue à Polícia Civil ou, né, esse meliante chega ao judiciário, né, porque infelizmente nós estamos aí com
as polícias propriamente ditas, elas fazem um bom trabalho, tanto a militar quanto a civil. O problema é a nossa legislação e o nosso judiciário, que está engessado, né, com uma legislação contaminada de direitos humanos, de leis com uma série de brechas que favorecem, né, favorecem os bandidos e desfavorecem a segurança pública, né? Então, infelizmente, como uma informação da qualidade do trabalho das polícias militares e civil, a gente pode até parabenizar, porque o trabalho deles é um trabalho heróico, pela falta de condições, falta de material humano, falta de material físico para eles poderem atuar, e eles assim fazem um bom trabalho. O nosso problema está na ideologização do judiciário, da nossa legislação. É tentado ingressar no estabelecimento prisional com um celular no interior da cavidade vaginal. Durante a revista, o Banco Detector de Metais foi acionado, tendo a acusada confessado a prática de esconder o celular nas suas genitais, né, aos agentes prisionais. Desde 2009, a Lei nº 12.012 inclui o artigo 349-A no Código Penal Brasileiro, criminalizando a conduta de favorecimento real, consistente em ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Contudo, de acordo com a decisão da magistrada, né, a magistrada diz o seguinte, que esta prática, a criminalização da conduta de quem ingressa, promove, intermedia, auxilia e facilita a entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional sem que ocorra o efetivo uso de tais equipamentos pelo preso, condenado ou provisório, seja crime. Revela não a pretensão de tutelar um bem jurídico, mas a adoção de uma nova modalidade de delito, quer seja o crime de perigo imaginário, já que tal conduta por si só não pode ser considerada potencialmente lesiva, sem que nela interfira a crença fundamentalista do intérprete de que há uma classe de pessoas chamada bandidos, que não tem laços familiares de amizade, tampouco afetividade, portanto, deles somente o que se espera é que cometam delitos. Em resumo, essa decisão da magistrada é o seguinte, tá? Uma forma bem curta e objetiva. Infiltrar celular de qualquer forma, seja na cavidade vaginal, seja goela abaixo, tá? Para ela isso não é crime. Não é crime. Ela não interpreta como crime, porque até então o preso não fez uso do celular. Então não tem por que criminalizar, né? Então, olha a que ponto nós chegamos, né? Continuando na segurança pública, que hoje está bem farto, tem muita notícia interessante. A gente sabe muito bem que os sindicatos, eles não funcionam, né? Eles são agentes ideológicos dos partidos, principalmente que estão no governo. E principalmente ligados ao PT, PCdoB, PSOL, PDT. E eles sobrevivem, né? Os sindicatos sobrevivem do dinheiro cobrado, né, da contribuição sindical. Que isso, na verdade, é um roubo no bolso do trabalhador. Pois bem, ontem, na manhã desta quarta-feira, para os funcionários do Sindicato dos Trabalhadores muito simpáticos aos sindicatos e a sua atuação, né, principalmente a sua atuação, que eles são praticamente um braço de apoio, uma bengala do governo federal, e recebem muito dinheiro público,
Eu ouvi alguns comentários hoje que o pessoal dizia assim: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Então, o sindicato rouba do trabalhador, eles acabaram sendo roubados e não vão usufruir desse dinheiro. Uma outra situação muito curiosa, ocorreu hoje pela manhã também na capital de Pernambuco, em Recife, aonde desembarcaram hoje 170 policiais da Polícia Federal para iniciar uma operação de combate à corrupção, para desbaratar uma quadrilha acusada de fraudes na Hemobras. No momento em que esses policiais chegaram em Recife e se encaminhavam para um dos endereços aonde eles iriam cumprir os mandados de busca e apreensão, em um dos prédios começou a voar maços de dinheiro, né? Maços e maços de dinheiro que até uma certa hora da tarde não se sabia qual era o valor, né, e da onde, de qual apartamento, ou quem foi que arremessou esses maços de dinheiro janelas afora, casualmente, né, num prédio onde a Polícia Federal iria cumprir mandatos. Então, infelizmente, a instituição corrupção, ela está em todos os meandros da sociedade. Não tem setor da sociedade brasileira que a gente não encontre algum tipo de escândalo de corrupção, alguma prática ilegal, né? Uma outra informação que eu queria expor para vocês tem a ver com as duas últimas eleições dos nossos países vizinhos, né? Primeiramente a Argentina e segundo, agora no último final de semana, na Venezuela. A Argentina, ela já vem se arrastando nos últimos 2 anos em uma grande depressão econômica, nem é recessão econômica, uma depressão econômica, onde a dona Cristina, ela maquiou percentuais, maquiou preços, maquiou tudo para poder tentar uma reeleição ou eleger, reeleição não, porque ela já ia para terceiro mandato, mas para eleger o seu candidato, tá? Não conseguiu. O candidato Maurício Macri, todo mundo afirma que ele é um candidato de direita, um candidato diferente. Ele é um social-democrata não assumido que pertence a um partido fundado em 2007, 2008, que se auto-intitula um partido sem ideologia política. Eu desconheço como é que possa haver um partido político apolítico ou sem ideologia política, tá? Mas ele intitula o partido dele como um partido de gestores que prestam serviço de gestão estatal para a sociedade. Ok. Enquanto ele não assumir e não mostrar que veio, para mim continua sendo mais um social-democrata, mais um esquerdista que vai tentar praticar socialismo utilizando ferramentas do capitalismo, assim como fez todos os sociais-democratas que entraram no governo em qualquer país. E nós temos um exemplo muito grande e muito explícito nos 2 mandatos de governo do FHC. É um esquerdista, ele promoveu socialismo, promoveu o estado de bem-estar social, praticando principalmente o intervencionismo estatal, praticando promovendo agendas de esquerda e principalmente implementando projetos sociais de inclusão social para acabar com a miséria, que está aí, ó.
Bolsa Família existe há mais de 20 anos e alguém saiu da miséria? Não. Se alguém saiu da miséria, não foi por causa do Bolsa Família. Foi porque foi buscar emprego, foi estudar, foi se capacitar, se esforçou para sair da miséria. Porque Bolsa Família é uma verdadeira fábrica de compra de votos ou de curral eleitoral. Tá? Isso ficou muito bem configurado nas últimas eleições da dona Dilma. E a dona Cristina Kirchner, para fechar a tampa do caixão, né, ela está sinalizando que não vai haver posse do Maurício Macri. Ela não vai entregar a faixa presidencial. Ou seja, essa turma da esquerda, eles são muito democráticos, né, quando é para eles. Quando é contra eles, né, eles fazem beicinho, ficam todos eles raivosinhos, promovem os seus espetáculos vitimistas, né, que é o caso que a dona Cristina está fazendo. Né? Quando os seus opositores perdem para eles, eles ficam, parece tudo uns pavão, né, de peito inchado, querendo provar que eles são os bons. Agora, quando eles perdem, aí eles fazem uma ceninha, ou fazem como os deputados fizeram essa semana na Câmara, né? Fazem um quebra-quebra, um tumulto, ou se negam a passar faixa. Quer dizer, a democracia da esquerda é quando beneficia a ela. Quando não beneficia a ela, eles têm atitudes assim um tanto quanto anormais para quem diz respeitar a prática democrática. O Nicolás Maduro, todo mundo também, eu acompanhei nas redes sociais, que acabou o bolivarianismo, acabou o comunismo na Venezuela. Acabou nada. Acabou nada. Aquela turma de oposição na Venezuela, ela pensa e age igualzinho essa turma aqui do Brasil, que acredita na democracia, que quer impeachment, que quer botar o Lula na cadeia, que quer usar as ferramentas democráticas e a justiça para derrubar uma ditadura ou para derrubar um regime socialista já totalmente consolidado, enraizado e funcionando a pleno vapor. Tá? O Maduro ele só está dando continuidade a um projeto de poder do Hugo Chávez, mas as pessoas, os próprios venezuelanos se esquecem, e principalmente os brasileiros, que o brasileiro não acompanha direito nem o seu cenário político, que é dar pitaco na vida política alheia, né? Hugo Chávez, ainda vivo, ele praticamente reescreveu toda a Constituição venezuelana. Quem escreveu a Constituição venezuelana foi Hugo Chávez. Agora, ele ia fazer uma constituinte para jogar contra ele, para dar tiro no pé, ou para dar armas para o inimigo? Evidente que não. Tá? As eleições na Venezuela foram eleições que deram lá uma pequena margem dentro da Assembleia Nacional. A oposição tem um número X de deputados, mas que a qualquer momento esses deputados, mesmo sendo eleitos pela oposição, eles podem apoiar o governo. Ou tudo que a oposição quiser fazer na Assembleia, tá, eles vão ser barrados. A gente precisa, antes da gente ficar cantando vitória, achando que porque eu tenho maioria, precisa conhecer a legislação, né? O brasileiro, a mesma coisa do brasileiro. O brasileiro, o Cunha aceitou o impeachment. Pronto, a Dilma está fora do poder. Não está. Esse processo nem foi aberto ainda. Esse processo pode ser engavetado a qualquer momento. Porque não existe chapa de oposição ou de situação que vá analisar o pedido de impeachment para tirar ela ou não tirar. Vai ser algo extremamente, realmente democrático e proporcional. Tá? Então as pessoas elas cantam vitória e soltam foguete muito antes do tempo, sem conhecer como funcionam os trâmites políticos, os trâmites legais. Mas dentro de tanta notícia ruim, de tanta coisa
deplorável que a gente enxerga na nossa política brasileira, nós temos lá, de vez em quando, alguma notícia positiva. Saiu ontem, uma notícia que veio lá do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, que em meio a rótulos portugueses, espanhóis, italianos e chilenos, o azeite de oliva produzido no Rio Grande do Sul começa a galgar espaço no mercado brasileiro, sem receio de competir com a reconhecida qualidade internacional. Símbolo da dieta mediterrânea no mundo, o azeite extra virgem consumido no Brasil já não é 100% oriundo de países onde o cultivo de oliveiras é milenar. Embora ainda tímidas nas prateleiras, representando cerca de 2% da oferta, as marcas gaúchas são o resultado de um salto de 20 vezes na área plantada no estado em uma década. Então, a nossa região fronteiriça do Uruguai, da Argentina, né, as regiões da campanha, fronteira oeste e serra do sudeste, no estado do Rio Grande do Sul, vem aí despontando como um grande produtor, não só de oliveiras, mas do beneficiamento da oliva para azeites, e sem ficar nem um pouquinho atrás dos produtos importados. Em tempos de economia caótica, isso já é uma boa notícia, né? Uma outra situação também que eu guardei aqui, uma outra notícia que vem do judiciário. Olha, às vezes é complicado a gente pesquisar ou acompanhar notícias de várias áreas, né, da sociedade. Eu, por exemplo, como tenho a minha esposa advogada, eu tenho muito contato com notícias que ocorrem no meio do judiciário. E ontem eu me deparo com um texto que é parte de uma sentença da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, proferido pelo relator Diógenes Hassan Ribeiro, que diz o seguinte: traficante pode portar arma de fogo desautorizado porque seu ramo de atividade é perigoso. Eu não estou falando que o nosso problema com relação à segurança pública não são as polícias, mas sim o judiciário, que cria leis que favorecem o bandido, ou os magistrados, eles ficam interpretando as leis e, contaminados pela mentalidade dos direitos humanos e etc, eles acabam proferindo esse tipo de sentença que simplesmente joga um traficante na rua de volta, e ainda justificando de que ele pode portar arma de fogo desautorizado, porque o ramo de atividade dele é perigoso. Quer dizer, traficante de droga virou uma atividade normal para o judiciário. Não é um crime. Tráfico de droga não é mais crime, é uma atividade profissional perigosa. Então, minha gente, nós estamos bem arrumados com a nossa legislação e com o nosso judiciário, né? Quanto mais a gente reza para que a justiça se faça, mais a justiça abandona a sociedade e contribui e ajuda o crime a ficar impune. Eu tenho duas situações que eu gostaria de comentar que ainda continuam ocorrendo no Brasil, que é o descarte de livros didáticos custeados, impressos como é que é o nome agora? Como é que é o nome da dita cujo do governo lá? Não é MEC. É do livros didáticos impressos pelo Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, do Ministério da Educação. Esses livros continuam
a cada 3 anos sendo descartados das bibliotecas, das escolas, das mãos dos alunos e indo para o lixo reciclado. Eu, como professor, eu tenho certeza absoluta de que a cada 3 anos o conteúdo desses livros não muda uma vírgula. O problema é que existe um contrato entre o Programa Nacional do Livro Didático, MEC, e as editoras, né? Já que os estudantes não compram os seus livros, o Estado interveio na educação e ele entrega as cartilhas que ele bem entende para o estudante poder participar das aulas. O Estado fez um contrato com as editoras e elas também têm que sobreviver. Então, de 3 em 3 anos, o governo compra uma leva gigantesca de livros para mandar para as escolas. E aqueles que estão lá, que poderiam ser usados, ainda vão para o lixo reciclado. Então, enquanto nós tivermos esse tipo de atitude, e não é pelo fato de que esses livros poderiam ser doados para quem precisa, não, a questão é que não tem necessidade de renovar os livros de 3 em 3 anos. Vamos colocar aqui, uma escola recebe um número X e a cada ano pode ser estragado um livro, pode ser roubado, pode ser, sei lá, pode de alguma forma vai faltar algum livro. Então o MEC pode repor aqueles que faltam, mas não todos. Não existe a necessidade de se trocar todo o plantel de livros de uma escola a cada 3 anos. Isso aí é só para encher as burras das editoras, porque senão elas quebram. As editoras de livros didáticos hoje dependem desse contrato com o MEC para poder sobreviver. Porque estudante hoje não compra mais livro. Ou o Estado dá, ou o estudante não compra. Então, nós ficamos aí novamente reféns do Estado, da intervenção do Estado, e principalmente tendo esse grande prejuízo, não só econômico, como cultural, né? Também viemos aí acompanhando ao longo das últimas semanas aquela grande palhaçada chamada Movimento contra a Reorganização do Ensino Público Paulista, que a priori, né, o que é divulgado pela grande mídia é que o governo do estado ele iria fechar algumas escolas, né, então professores e estudantes teriam que se deslocar para outras escolas, ou para o professor trabalhar ou para o estudante ter as suas aulas. A questão é que escola é como uma empresa. Uma escola não pode ficar aberta para meia dúzia de alunos. Existe um custo para se manter uma escola aberta, mesmo sendo do Estado. Manter um quadro funcional para uma escola que tem defasagem de alunos é prejuízo para os cofres públicos. O problema é que quem foi para a rua, quem invadiu as escolas, montou acampamento para combater essa reestruturação toda, já é aquela juventude secundarista doutrinada pelos seus professores de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, que já tem uma população adolescente, pré-adulta, pré-universitária, muito bem ensinados para praticar tudo aquilo que a agenda revolucionária, a agenda bagunceira da esquerda, né, gosta de fazer muito. E que eles têm o monopólio, né? A esquerda tem o monopólio da manifestação. Eles montam desde embates, como foi o caso desses estudantes aí em São Paulo, como grandes marchas de 30, de 20, de 30, de 40 mil militantes, né, do nada, como ocorreu aqui em Brasília alguns meses atrás, com a Marcha das Margaridas, às 8 horas da manhã, tinha 30 mil mulheres desfilando no eixo monumental, em fila indiana, todas de vermelho, né?
Então, o monopólio da manifestação está com a esquerda. Ah, mas e as manifestações de março, de abril, agora essas de pró-impeachment, isso aí nunca foi manifestação e jamais será. Isso aí é um grande circo, aonde meia dúzia de iluminado tá aí, ficaram se promovendo para alçar o cenário político o ano que vem, né? Ou os desinformados, os patriotas emocionados, achando que fazer política é fazer esse circo, essa palhaçada que fizeram até poucas semanas atrás, ficando acampado lá na frente do Congresso, né, praticando um ato ilegal, porque a esplanada dos ministérios, apesar de ser uma área pública, mas ela não é camping para manifestante, né? Isso aí não é assim que se faz manifestação. Manifestação é que faz a turma da esquerda. Eles juntam 20, 30 mil, fazem a manifestação, a marcha deles e vão embora. E mostram o quão organizados e o quão fortes e unidos eles são. Ah, mas as últimas manifestações não deu 50 pessoas, não deu 200 pessoas. Porque eles não precisam ficar mostrando toda a sua capacidade, a sua potencialidade, porque eles estão no poder. Eles têm o poder, eles têm a chave do cofre e eles têm o balcão de negócios do legislativo, que eles sabem como ninguém usar. Tá? E se o PT sair, o problema não é o PT, o problema é o socialismo. Tirar o PT e botar o PMDB, nós vamos continuar com a esquerda. E o PT vai ficar triste porque só não tem o poder, mas ele, por outro lado, fica contente porque o socialismo, o projeto socialista continua ativo. Sai o PMDB, entra o PSDB. O problema desses partidos políticos é que eles não lutam por um projeto para o país. Eles lutam entre si por um projeto de poder. Mas todos eles pensam e querem a mesma coisa, que é intervencionismo estatal, que é socialismo, que é intervencionismo em todas as áreas da sociedade, que é o controle da sociedade, como se o Estado fosse um ente super poderoso. Então, infelizmente, a suposta ou a pseudo-direita que não existe no Brasil, nós podemos afirmar que continuamos órfãos de uma direita. Não temos uma direita ainda. Tudo está monopolizado na mão da esquerda. Mas para a gente não ficar muito triste, tá? Não ficar muito triste e preocupado ao mesmo tempo, eu recebi uma notícia hoje da Europa que diz o seguinte, que esse modelo de jovem, esse modelo de juventude ideologizada, doutrinada pelas cartilhas da esquerda, sejam elas gramscistas, frankfurtianas, trotskistas, não importa, né? A juventude doutrinada nos bancos escolares não é um mal pontual no Brasil ou nos países da América Latina. Nós também encontramos esse mesmo cenário com a nossa juventude estudantil na Europa. No final de novembro, alunos do Liceu Statale Virgílio, em Roma, inspiraram-se nas ocupações brasileiras para dar visibilidade às suas reivindicações, entre elas a remoção de câmeras de segurança do ambiente escolar, a liberdade de entrar na sala de aula mesmo após o início das aulas, a participação dos alunos em decisões que os afetem enquanto estudantes e a melhoria na infraestrutura da escola. Ou seja, se nós pegarmos as pautas dos estudantes doutrinados pela esquerda no Brasil e na Itália, é as mesmas. O que a juventude doutrinada pela esquerda eles querem? Eles querem liberdade para fazer o que querem dentro da sala de aula, entrar, sair. Eles não querem serem monitorados, né?
Mal sabem eles que cada um que carrega um smartphone no bolso está sendo monitorado por um ente muito maior que não é a sua família e muito menos a escola, né? Então, essa juventude doutrinada, ela está espalhada no mundo inteiro, no mundo ocidental, digamos assim, entre aspas. Tá? Então, infelizmente, esse cenário de emburrecimento, de criação de massa de manobra, de uma juventude revolucionária, deformada, com agendas de direitos humanos, ecoterrorismo, movimento gay, etc, etc, isso aí está minado no mundo ocidental. Então, não é que seja um consolo para nós brasileiros, mas não somos os únicos a sofrer com esse tipo de situação e de realidade com a nossa juventude. Eu encontrei um texto muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês e que eu acho que ele nos dá uma excelente mostra da realidade que nós estamos vivendo. O texto chama-se O Reino de Narciso. Diz o seguinte, o texto ele foi escrito pelo... Como é que é o nome do autor aqui? É um francês, Alain de Benoit. Ele escreveu esse artigo aqui, O Reino de Narciso. A sociedade adotou integralmente, sem o menor limite, sem o menor contrapeso, os valores femininos. Com estes termos, expressou recentemente seu parecer o pediatra Aldo Naori. Dessa feminização, temos já testemunhos. A primazia da economia sobre a política, do consumo sobre a produção, da discussão sobre a decisão, do declínio da autoridade em proveito do diálogo, também a obsessão com a proteção das crianças, a exibição em praça pública da vida privada e as confissões íntimas nos reality shows da TV. A moda do humanitarismo e da caridade midiática, por ênfase constante sobre os problemas da sexualidade, da procriação e da saúde, a obsessão com as aparências, do querer agradar e do cuidado de si mesmo. A feminização das profissões, docência, magistratura, psicologia, operadores sociais, a importância das tarefas da comunicação e dos serviços, a difusão das formas redondas na indústria e a sacralização do matrimônio por amor, um oxímoro. A moda da ideologia vitimística, a multiplicação das células de contenção psicológica, o desenvolvimento do mercado da emotividade e da compaixão, a nova concepção da justiça que faz dela um meio não para julgar com absoluta equidade, mas para fazer pesar a dor da vítima, para lhe consentir elaborar o luto e se reconstruir, a moda da ecologia e dos remédios doces, generalizar os valores de mercado, a sacralização do casal e dos problemas de casal, a predileção pela transparência e pela mistura de conceitos, sem esquecer o telefone celular como substituto do cordão umbilical, o progressivo desaparecimento do imperativo na linguagem corrente e, finalmente, a globalização que tende a instaurar um mundo de fluxos e refluxos, sem fronteiras nem pontos de referência estáveis, um mundo líquido e amitótico, a lógica do mar e também da mãe. Depois da rígida cultura dos anos 30, nem tudo foi negativo nessa feminização, claro, mas se precipitou excessivamente no sentido inverso. Para além de ser sinônimo de desvirilização, desembocou no cancelamento simbólico do papel do pai,
confundindo os papéis sociais masculino e feminino. A generalização da condição salarial e a evolução da sociedade industrial provocaram que hoje os homens não contêm com tempo para dedicar a seus filhos. O pai, progressivamente, foi reduzido a um papel econômico e administrativo. Transformado em papai, tende a se converter em um simples sustentáculo afetivo e sentimental, provedor de bens de consumo e executor da vontade materna, e ao mesmo tempo um assistente social familiar, um enfeite de cozinha destinado a trocar panos e promover passeios. Não obstante, o pai simboliza a lei, referente objetivo que se alça por cima da subjetividade familiar. Enquanto a mãe expressa, antes de mais nada, o mundo dos afetos e das necessidades, o pai tem a função de cortar o vínculo de união entre a criança e a mãe, fazendo funcionar a terceira instância que impulsiona a criança a sair da onipotência narcisista, consentindo-lhe o encontro com seu contexto sócio-histórico e o ajuda a se colocar dentro de um mundo em transformação. Assegura a transmissão da origem, do nome, da identidade, da herança cultural, da tarefa a desenvolver, como escreveu Philippe Forget, servindo de ponte entre a esfera familiar privada e a pública, limitando o desejo por intermédio da lei, ele se revela indispensável na construção da identidade. Em nosso tempo, os pais tendem a se converter em mães como as outras. Para usar as palavras de Eric Zemmour, também eles querem ser portadores do amor e não apenas da lei. Pois bem, a criança sem pai deve realizar um enorme esforço para acessar o mundo simbólico. Na busca de um bem-estar imediato, sem obrigá-lo a afrontar a lei, a dependência dos bens torna-se naturalmente seu modo de ser. Outra característica da modernidade tardia é a confusão entre as funções masculinas e femininas, que faz dos progenitores sujeitos perdidos na confusão dos papéis, não distinguindo na névoa os pontos de referência. Os sexos são complementares antagônicos, o que quer dizer que se atraem e se combatem simultaneamente. A indiferença sexual, buscada na esperança de pacificar as relações entre os sexos, acaba fazendo desaparecer aquelas relações. Confundindo identidades sexuais com orientações sexuais, a reivindicação da homoparentalidade se reduz a solicitar ao Estado a fabricação de leis para convalidar costumes adquiridos, legalizar uma pulsão ou dar uma garantia institucional a um desejo, todas funções que não lhe competem. Paradoxalmente, a privatização da família se produz paralelamente com a invasão de parte do aparato terapêutico de técnicos, especialistas, conselheiros e psicólogos. Essa colonização do mundo vivido, efetuada com o pretexto de racionalizar a vida cotidiana, reforçou simultaneamente a medicalização da existência, retirando responsabilidade dos progenitores e a capacidade de supervisão e controle disciplinar ao Estado. Em uma sociedade em dívida perpétua em relação com os indivíduos, em uma república oscilante entre comemoração e compaixão, o Estado assistencial, aprisionado na gestão lacrimejante das misérias sociais, pelo trâmite de sua caricatura sanitária e de assistência social, se transformou em um Estado maternal, protetor, higienista, distribuidor de mensagens de ajuda a uma sociedade reclusa em um curral. Essa sociedade dominada pelo matriarcado mercantil se indigna hoje com o machismo da periferia metropolitana e se surpreende ao se ver desprezada. Tudo isso não é mais que a forma exterior de um fato social, por trás do qual se dissimula a desigualdade salarial e as mulheres violentadas.
A dureza apagada do discurso público retorna com mais força. A violência social se desencadeia sob o horizonte do império do bem. A feminização das elites e o papel adquirido pelas mulheres no mundo do trabalho não o converteram em mais afetuoso, tolerante, amante do próximo, só mais hipócrita. A esfera do trabalho assalariado obedece sempre somente às leis do mercado, cujo objetivo é acumular retornos lucrativos ao infinito sobre os investimentos efetuados. O capitalismo, se sabe, constantemente impulsionou as mulheres a trabalharem, com o fim de exercer uma pressão para rebaixar o salário masculino. Cada sociedade tende a manifestar dinâmicas psicológicas que se podem observar também a nível pessoal. Ao fim do século XIX, se advertia com frequência a histeria. Ao início do século XX, a paranoia. Nos países ocidentais, a patologia mais corrente hoje parece ser um narcisismo de civilização, que se expressa em particular na infantilização dos cidadãos, em uma existência imatura, em uma ansiedade que leva muitas vezes à depressão. Cada indivíduo toma como objetivo e como finalidade de tudo a busca de si mesmo, aproveita a vantagem sobre o sentido da diferença sexual, sua relação com o tempo se limita ao imediato. O narcisismo produz uma obsessão de autogeração em um mundo sem lembranças nem promessas, no qual passado e futuro se encontram igualmente desdobrados sobre um eterno presente, no qual cada um se assume a si mesmo como objeto do próprio desejo, pretendendo escapar às consequências de seus atos. Então eu separei esse texto aqui porque eu achei ele de extrema relevância e se nós pararmos um pouquinho e olharmos ao nosso redor, tudo o que o texto coloca, nós já temos reflexos dessa realidade na sociedade brasileira há no mínimo 20 anos. Então, a gente não pode afirmar que as literaturas ou as reflexões da intelectualidade elas venham como profecias. Muito pelo contrário, hoje nós temos mais literatura que denuncia uma realidade do que faz profecias. Um outro momento que eu também gostaria de compartilhar com vocês é um material aqui muito objetivo, muito curto até, que eu estou trazendo da página do meu amigo Luciano de Almeida, lá de Porto Alegre. É um artigo, não é um artigo, é um artigo tirado de um site colombiano, diga-se de passagem, o iog.co, né, é um site colombiano, que o título desse material chama-se Estratégias de Manipulação em Massa. Esse tema eu até trabalhei nos primeiros programas das quartas-feiras, ainda em companhia do meu amigo Celso Zimo. Os primeiros programas das quartas eu trabalhei esse tema e gostaria de hoje recolocar pelo menos o enredo, né, o cerne do tema, que é manipulação em massa. Há décadas no Brasil vem sendo implantado vários sistemas convergentes que usam estratégias maléficas de induzir cidadãos ao erro, que acabam sendo tidas como verdades, dentre elas ferramentas doutrinárias de Gramsci, da Escola de Frankfurt, dentro das escolas métodos de Paulo Freire e tantas outras ferramentas subversivas utilizadas pela esquerda. Noam Chomsky,
um filósofo norte-americano e assumidamente um militante socialista, desenvolveu 10 passos para manobrar massas, criando um senso comum e conseguir fazer com que uma população haja conforme os interesses de uma pequena elite. E qualquer semelhança com a situação atual do Brasil não é mera coincidência. Os grandes meios de comunicação sempre estiveram aliados com esse grupo e praticam incansavelmente várias dessas estratégias para manipular diariamente a sociedade brasileira até chegar um momento que você realmente crê que o pensamento é seu. Então a estratégia número 1, são 10 tópicos. Tá? Tópico número 1, a estratégia da distração. Factoides, desinformação, mentiras, novelas do tipo impeachment, deposição. Tá? Essa é uma das estratégias teorizadas pelo Chomsky. É a estratégia da distração. Criar factoides, criar novelas, criar mentiras, criar cenários, tá? Que apenas roubem o tempo das pessoas, mas que não vai chegar a lugar nenhum. Criar problemas, o tópico número 2, criar problemas e depois oferecer soluções. Então, crises econômicas, assassinatos, crises entre grupos sociais, né? Então, o próprio Estado, né, o próprio governo, ele cria o problema e ele aparece como o que vai dar a solução para o problema. Então, essa é a estratégia de criar problemas e oferecer soluções. Estratégia número 3, a estratégia da gradualidade. Então, essa aí, ela ataca principalmente a questão da cultura, do ensino. Então, desculturalização, imbecilização do cidadão, principalmente desde os bancos escolares até as pós-graduações. E nesse setor também a mídia corrobora no momento em que ela abre uma vitrine e aponta os seus holofotes, né, para estilos literários, teatrais, novelas, programas televisivos, estilos musicais que não trazem cultura, mas deformam, mas criam modas e deformam o cidadão. A quarta, a estratégia de diferir dolorosos e necessários cortes das verbas de investimento, déficit na Previdência. Logo vem uma CPMF e logo mais vem pedaladas, ou seja, diferir. Todo mundo é contra a CPMF, mas a CPMF foi votada e foi acatada pelo Congresso. Enquanto todo mundo se preocupava, estratégia número 1, distração. Criaram o factoide da Comissão de Ética criaram o factoide da abertura da aceitação do processo de impeachment. No mesmo dia, eles aprovaram a CPMF. Então, é a prática de duas estratégias, uma complementando a outra. A estratégia da distração e a estratégia de diferir. Estratégia número 5, dirigir-se ao público como crianças. Né? Então, se nós for observar o modelo de discurso do Lula e o modelo de discurso da Dilma, eles não parecem estadistas e muito menos presidente da República. Eles parecem que são o papai e a mamãe da sociedade brasileira. Eles têm que cuidar, eles têm que se preocupar, eles têm que dar justificativa, eles falam com a sociedade como se todo mundo fosse um bando de débil mental batendo sorvete na testa. Então eles olham para a sociedade brasileira como uma sociedade incapaz, né? Uma sociedade sem capacidade intelectual, sem discernimento, e eles estão ali apenas para informar e mostrar os caminhos que a sociedade tem que seguir.
Estratégia número 6, utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Vitimização de Dilma chorando em entrevista, pós-debate entre presidenciáveis. O suposto desastre da barragem de Mariana. Então, essas situações aonde mexe com o emocional das pessoas, né, onde as pessoas não vão criar uma opinião e nem vão expor o seu posicionamento utilizando a razão, a reflexão nua e crua, mas eles vão dar opinião pautado no seu emocional, naquilo que aquela atitude que era de vitimização vai mexer com o emocional da pessoa. Sétima, manter o público na ignorância e na mediocridade. Essa estratégia não preciso nem comentar, né? Manter o público na ignorância e mediocridade, isso nós já estamos há muito tempo. Oitavo, estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Então, o que é a complacência com a mediocridade? É quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa elogiando o Tiririca porque ele nunca faltou a uma sessão do Congresso, mas também nunca fez um discurso na tribuna e nem um projeto dele foi aprovado. Mas, ele não é lá grandes coisas, mas é o Tiririca e pelo menos não roubou. Então, é uma forma, né, da gente usar da complacência com a mediocridade. Não se elogia porque o cara é bom, a gente só elogia o cara porque ele é o menos pior, ou porque não roubou. Nona, reforçar a autoculpabilidade. O governo manipula os votos e alega que o povo não sabe votar. Então, essa estratégia ela é bem clara também, né? O exemplo deixa bem clara qual é a estratégia. O governo, a gente já está aí há mais de um ano falando que urna eletrônica é fraudável, né? Não tem segurança, é manipulável. E então o que o governo faz? O governo manipula os votos, elege quem ele quer, mas quando o povo começa a reclamar do governo, ele diz: olha, vocês votaram em mim, infelizmente vocês vão ter que me aguentar, e nós, diante dessa situação, constatamos que infelizmente o brasileiro ainda não aprendeu a votar. Quer dizer, em vez do governo se culpar pela situação, ele joga a culpa para a sociedade que o elegeu. E a 10ª e última estratégia, criada pelo nosso amigo Noam Chomsky, é conhecer aos indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. O mesmo que dizer, conheça seu inimigo. Então, enquanto nós que eu digo cidadão de bem, e uma grande maioria da sociedade brasileira que está muito desligada ou que se omite totalmente de participar, de exercer a sua cidadania acompanhando política e tendo opinião e refletindo e sabendo realmente o que está acontecendo, né? E conhecer o inimigo que nós temos, porque hoje nós não temos nós não temos um governo amigo, nós temos um inimigo na trincheira que faz de tudo para prejudicar a sociedade, né? Através da falta de tudo, da insegurança, da corrupção, do desgoverno, de tudo que a gente assiste diariamente. Então, eles conhecem a sociedade com quem eles estão lidando, tanto que eles, até agora, 30 anos, eles só tiveram sucessos na implementação do seu projeto. E essa sociedade que resmunga, que não gosta, que reclama, mas que também não tem conhecimento e capacidade suficiente para conhecer o seu inimigo, que é o governo, né? Também não age de maneira coerente e correta para poder se preparar, assim como a esquerda se preparou ao longo de décadas para enfrentar uma sociedade, para intervir na sociedade e para modificar a sociedade através das suas agendas. Então, infelizmente, nós temos o Decálogo de Lenin, que foi totalmente implementado no Brasil, com 99% de sucesso. Nós temos a agenda de Gramsci, 80% ou mais aplicada com sucesso. Nós temos
as principais estratégias da Escola de Frankfurt sendo aplicadas ainda hoje no Brasil, sendo aplicadas e obtendo sucesso. E agora nós observamos aqui esse mini manual estratégico do Noam Chomsky, aonde as 10 estratégias são praticadas no Brasil com sucesso absoluto. Então, eu vou usar uma frase que era costumeiramente repetida pelo meu amigo Celso Zima, quando nós estávamos juntos no programa, de que só o conhecimento salva, né? Não tem outra maneira. Essa história de ficar bitolado na mídia, ou no WhatsApp, ou em informações muito superficiais, né? Não é a salvação. A salvação, ela vem com conhecimento profundo e leva tempo. Nada é imediato. Nada é imediato. A Zilda Vargas, o Silvio Marques, obrigado pela companhia dos amigos aí que estão aqui no chat. O Rubem Pinto. O Silvio colocou aqui que antigamente o Estado só comprava livros didáticos para as escolas públicas, somente para os estudantes que realmente seus pais não tinham condições de comprar, após comprovação de atestado de pobreza. Concordo em gênero, número e grau. Só que no momento em que nós ajudamos a criar um Estado intervencionista, aonde a intervenção do Estado, o Estado começou a dizer, eu vou fazer isso para vocês querem? Todo mundo bateu palma e disse amém. Eles foram invadindo a sociedade, tirando o livre-arbítrio e transformando a sociedade numa sociedade dependente, né? Dependente, infantilizada e dependente do Estado. Infelizmente é uma realidade dura de se encarar. A Zilda também colocou aqui no chat: os alunos fingem que estudam e os professores fingem que dão aulas. Isto na maioria das escolas públicas. Zilda, isso é uma prática que foi ensinada durante décadas para a formação desses professores, tá? Os professores foram formados para agir dessa maneira, fingir que dão aula, e os alunos, né, como a juventude não tem nada na cabeça e nesse modelo de ensino eles vão receber o mínimo do mínimo, né? Então eles fingem que estudam e os professores fingem que dão aula. Vamos parabenizar aí a estratégia e a metodologia Paulo Freire, né, que é a culpada disso tudo, né, e em colaboração com a tal da ciência pedagógica, que pedagogia não é ciência, né, aqui nem na China, né? Vamos parabenizar os pedagogos que há 30 anos vêm fazendo um excelente serviço, né, como agentes de destruição do ensino e cúmplices da destruição de gerações de cidadãos através dessa metodologia e dessa politização, ideologização do ensino em todos os seus níveis. 22h16. Se alguém tiver mais algum comentário, fique à vontade aqui no chat. Eu só vou dar mais uma espiadinha para ver se eu realmente não deixei passar nenhuma informação que eu tinha reservado para colocar para vocês e a gente poder fechar o nosso programa de hoje. Onde é que tá? Aqui é uma informação mais voltada para a minha área, né? A área da história, mas eu achei bastante interessante, né? Porque são um dos mistérios que acompanham a humanidade há milênios, né? É o mistério de aonde foi parar a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Ninguém sabe até hoje onde é que foi parar essas duas cidades que são
fazem parte dos textos sagrados e da mitologia judaica cristã. E saiu essa notícia no dia 7 de dezembro de uma descoberta, né? Uma descoberta de historiadores e arqueólogos exatamente sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Trabalho dos arqueólogos que acharam as ruínas de Sodoma estão concentradas em Tal el-Hammam, na Jordânia. Gomorra estava localizado um pouco mais ao norte, também no Vale do Jordão, perto do Mar Morto. Na Bíblia, Sodoma é descrita rodeada de vegetação, bem irrigada, uma das maiores cidades ao leste do Rio Jordão, cruzamento de rotas comerciais e, devido à sua riqueza e seu tamanho, pesadamente fortificada com torres e altas e largas muralhas. A cidade está sendo posta à luz, corresponde a essa descrição. É a maior cidade desenterrada por cientistas na região, pois ela era maior entre 5 e 10 vezes que qualquer vizinha. O chefe da equipe de arqueólogos, o Dr. Stephen Collins, professor de arqueologia da Trinity Southwestern University de Albuquerque, no Novo México, segundo ele, tratou-se de uma cidade monstruosa, uma megalópole, se comparada com as outras da região no mesmo período histórico. A equipe encontrou muralhas e defesas muito encorpadas, que incluem muros de 5 metros de largura e 10 metros de altura. Foi possível identificar portas de ingresso, torres, postos de vigia, rondas e uma praça central que faziam parte do sistema defensivo. Na metade da Idade do Bronze, a muralha foi substituída por outra mais larga, com 7 metros de espessura e que incluía uma espécie de anel viário que dava a volta na cidade. Mas, além das concordâncias descritivas com a Sodoma da Bíblia, há outros dados mais desconcertantes e exclusivos da misteriosa cidade. Tal el-Hammam, a rainha do sul do Vale do Jordão, sumiu num brusco desastre final que engoliu Gomorra e numerosas pequenas cidades em torno dela. Os restos do local evidenciam que a urbe estava em pleno apogeu no final da Idade do Bronze, quando teve um final repentino e catastrófico. A orgulhosa cidade tornou-se erma de um momento para outro e ficou assim durante séculos. Fragmentos de cerâmica recolhidos na jazida evidenciam que foram afetados por grandes temperaturas maiores que as de um incêndio ou de um forno. O fenômeno foi comparado ao verificado em cerâmicas recolhidas nos locais onde se fizeram testes com a bomba atômica nos Estados Unidos. Foi a maior cidade da fértil região de Kikar, mas após um evento súbito e catastrófico, a luxuriante urbe virou um local abandonado durante mais de 700 anos. Pesquisadores encontraram artefatos produzidos nesta idade, mas um silêncio estarrecedor de mais de 7 séculos faz pensar que uma lembrança terrível afastava os homens de um local mal assombrado. Então, a curiosidade humana, ela não desaparece, né, com relações a temas, fatos, locais e a busca pelo conhecimento profundo de um passado, digamos, quase que totalmente esquecido ou desaparecido, né, de difícil acesso para as pessoas. 22 horas e 21 minutos, não tenho mais nada aqui no chat de momento. Eu vou ficando por aqui com o nosso bate-papo das quartas. Retorno na próxima quarta, 21 horas, torcendo para que retornemos com a transmissão simultânea para o Bunker da Cultura Web Rádio e para a Rádio da Terra, que hoje, por motivos técnicos, não foi possível fazer a transmissão em rede, mas
esperamos que na próxima quarta já esteja tudo resolvido, se não o mais breve possível, porque eu venho também transmitindo em rede com a Rádio da Terra o Atualidades do Bunker, que na Rádio da Terra tem a denominação de O Lado B do Brasil, às 19 horas diariamente. Então vamos tentar resolver esse probleminha técnico aí para a gente voltar com as nossas transmissões diárias às 19 horas e às quartas-feiras às 21 horas ao vivo, em ambos os horários, para as duas emissoras de informação. Uma boa noite a todos, um ótimo restante de semana. Sexta-feira, 21 horas, Friday Night. Domingão, 19 horas, Rock na Terra. E nós vamos aí nos encaminhando muito rapidamente para as festas natalinas. Grande abraço a todos e até lá!